Oi, gente. O presidente da França, Emmanuel Macron, atropelou o Congresso, o parlamento francês, em uma reforma extremamente pró-grande capital, a favor dos interesses neoliberais, produziu uma reforma da Previdência que não tem aprovação popular praticamente nenhuma. E aí, o que foi que aconteceu? A população francesa, a classe trabalhadora, movimentos sociais, partidos de esquerda foram aos milhares às ruas protestar contra essa reforma sem legitimidade, autoritária e que fere os direitos trabalhistas franceses. Nesse vídeo, eu não apenas vou mostrar imagens desses protestos, mas vou falar sobre o problema real que envolve uma população que está ficando cada vez menos economicamente ativa, mais idosa e sem participar do espaço de trabalho, e uma população jovem nesses países do leste europeu que estão ficando desempregados. O desemprego está aumentando em todo o mundo. Isso tem a ver com automação, isso tem a ver com a erosão dos empregos tradicionais. Por isso que tanta gente está indo para economia alternativa, aplicativos e tudo mais. Mas existem outras soluções para esses problemas que eu vou tratar aqui com vocês. Mas antes da gente falar das soluções, que eu vou falar mais à frente no vídeo, eu quero lembrar para vocês que a Nova Máquina do Tempo tem um grupo de avisos no comentário fixado. E além disso, se você gosta do que a gente faz, é bom se inscrever também no grupo de avisos e também se inscrever no nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. E lutar pela democracia envolve lutar por uma democracia mais profunda, de participação social, que abraça os movimentos sociais e a luta da classe trabalhadora. Então, é muito bom ver o que está acontecendo na França, se inspirar e também buscar coisas, encaminhar soluções de fato, e não as soluções propostas pela agenda neoliberal, que na verdade é apenas a erosão de direitos sociais, não é? Pois bem, França em chamas, redes reagem a protestos contra a reforma da Previdência, né? E aí tem várias imagens aqui, né? A população protestando intensamente, né? Aqui falando sobre o fato dele ter atropelado a votação na Assembleia, não é? Uma medida profundamente autoritária. Aqui nós temos imagens, já com enfrentamento, inclusive com a polícia, né? E repressão policial e tudo mais. Nós temos aqui imagens diversas da população nas ruas, tomando as ruas, né? Para defender os seus direitos sociais, para defender a sua aposentadoria. E aí não tem como a gente não nos lembrar, a gente se esquecer da reforma da Previdência que aconteceu no Brasil, que atacou os direitos trabalhistas, que atacou os direitos da população, ao acabar efetivamente com a aposentadoria dos mais pobres. Como assim, André? Acabou com a aposentadoria dos mais pobres? Aí é uma conta aritmética básica, não é? Se a maioria das pessoas mais pobres deixam de contribuir durante 8 anos, não é? E a aposentadoria dos homens está em 65, eles teriam que se aposentar em 73 anos de idade. Quando você vê a expectativa de vida das pessoas mais pobres no Brasil, ela oscila entre 69, dependendo da pesquisa que você acredita, entre 69 a 72 anos de idade. O que significa que a maioria das pessoas mais pobres morrem antes de se aposentar. Não todas, obviamente, mas a maioria não se aposenta. O que significa que aquela reforma da Previdência, na prática, para muitos pobres, para muitas pessoas da classe trabalhadora que ganha menos, né? A classe trabalhadora ali que ganha 2 salários mínimos no máximo, são pessoas que não vão se aposentar. E, inclusive, aqueles que nem chegam a ganhar um salário mínimo, as pessoas desempregadas, esses mesmo, não vão se aposentar, né? Então, nós vivemos no Brasil uma situação, não é? Que é muito grave, assim como a situação na França. A diferença é que a França tem uma tradição mais intensa da população reivindicar os seus direitos sociais. E nós temos que buscar inspiração nisso. Mas é importante também refletir sobre o problema que está colocado. A população desses países economicamente ativa está reduzindo por 2 lados. Por um lado, as pessoas que estão vivendo mais, o que é uma coisa boa, né? Viver mais, ter o lema de Star Trek, de Jornada nas Estrelas, vida longa e próspera, é um grande lema, né?
e é aquilo que nós devemos desejar para toda a humanidade. Então, as pessoas estarem vivendo mais é uma coisa extremamente positiva. Agora, para um ponto de vista econômico, quando as pessoas se aposentam e deixam de contribuir para a economia, isso se torna uma população economicamente menos ativa. Como lidar com isso? Que a maioria da população está se tornando economicamente menos ativa. E tem um outro problema na outra ponta, de pessoas jovens com muita dificuldade de conseguir emprego por causa da automação. A solução, entre aspas, solução dos neoliberais é: vamos reduzir os direitos, vamos apertar o cinto. Essa vai ser a solução. Isso não é solução. Está jogando o problema para frente, o problema não vai embora e isso não soluciona. Qual seria, então, ao meu ver, uma solução? E aí eu me baseio no economista americano, marxista, Richard Wolff. Ao meu ver, a solução passa por várias medidas. Entre elas, eu defendo, por exemplo, renda universal de cidadania, entre outras medidas, mas a mais importante medida é uma estratégia que dialoga com esses manifestantes, que dialoga com esses milhares de pessoas, especialmente aqueles que estão desempregados, dialoga com essas pessoas que não estão participando da economia e diz para elas: olha, vamos criar novos empreendimentos cooperativos democráticos em que vocês serão os donos dos empreendimentos. Vamos criar em parceria, vamos construir juntos e vamos identificar quais são os empreendimentos que atendem a necessidades nas cidades grandes e pequenas. Vamos identificar quais são os empreendimentos. Precisamos mais produção de alimentação saudável, orgânica? Vamos criar cooperativa agrícola. Nós precisamos de maior produção de um outro item, precisamos mais de produção de tecnologia, e aí vamos identificar as pessoas que têm ou já formação ou que querem se qualificar para ir se agregando a essas cooperativas. Isso iria produzir a solução em vários níveis. A produção aumentando e a produção em uma economia criativa em áreas centrais iria aumentar a riqueza do país, iria distribuir mais, porque o empreendimento cooperado em que todos são donos, participando daquele empreendimento, iria diminuir a concentração de riqueza, né? E a população iria ter mais, a classe trabalhadora teria uma participação maior na riqueza produzida do país. E com isso, iria poder viver melhor, iria poder ter uma elevação do seu padrão de vida. Essa sim é uma solução que poderia diminuir o desemprego, que poderia, inclusive, fazer com que essa população idosa, que está hoje aposentada, pudesse contribuir com essas cooperativas. Muitas dessas pessoas que estão idosas podem querer trabalhar, deve ser uma escolha para elas, mas essa escolha deve ser ofertada. E elas têm um saber acumulado, muitas delas têm muito conhecimento que pode e deve ser aproveitado pela sociedade para gerar novos produtos, para gerar riqueza, para gerar tecnologia, para gerar arte, para gerar ciência, para gerar produção. E essa é uma solução que você aproveita o potencial humano da juventude, das pessoas em diferentes faixas etárias, e que diz para elas: vamos construir juntos um futuro diferente. A solução, entre aspas, do Emmanuel Macron é simplesmente cortar direitos. Não é pensar criativamente, não é apostar em uma economia criativa, é simplesmente retirar. E é por isso que ele está encontrando essa reação tão dura, tão violenta, tão firme da população francesa. E temos que nos inspirar nessa reação, mas ao mesmo tempo projetar uma defesa de uma sociedade mais democrática, mais livre e com mais direitos sociais. Com direitos sociais como renda universal de cidadania, como investimento maior em saúde, em educação. Se vocês parem para pensar por que na França a população luta com tanta firmeza, com tanta potência pelos seus direitos e pelos seus direitos sociais, é porque lá eles têm um sistema educacional e um sistema de saúde extraordinário. E eles não vão permitir
que isso seja retirado deles. Então, qualquer direito que tentem reduzir ou minimizar na França, a população luta com unhas e dentes, porque eles sabem valorizar isso. E nós temos que pegar esse exemplo e usar como inspiração para a nossa luta aqui no Brasil. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva no grupo de avisos do canal, o link está no comentário fixado. E quem sabe se inscreva também no curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.